Olá, meus queridos alunos, professor Nuno Avelar aqui. Hoje eu vou falar com o EJA Noturno, quarto ano, tá certo? Estou representando aqui a professora Cláudia Vanessa e aí, vamos para a aula agora. Hoje vamos estudar o solo. O solo é um corpo de material que recobre a superfície terrestre imersa entre a litosfera e a atmosfera. Para um agrônomo, solo é a camada na qual pode se desenvolver a vida vegetal. Para o engenheiro civil, sob o ponto de vista de mecânica dos solos, solo é o corpo passível para ser escavado, sendo utilizado dessa forma como suporte para construções ou material de construção. Solo é a camada mais superficial da crosta. É composto por sais minerais, seres vivos e rochas em decomposição. Existem muitas variações de terreno a terreno dos elementos de um solo, mas basicamente figuram-se em 4 camadas principais. A primeira camada é rica em humus, detritos de origem orgânica. Essa camada é chamada de camada fértil. Ela é melhor para o plantio, e é nessa camada que as plantas encontram alguns sais minerais e água para se desenvolver. A outra camada é a camada dos sais minerais. Ela é dividida em 3 partes. A primeira parte é do calcário. A segunda parte é a de argila, formada geralmente por caulinita, caulin e sedimentos de feldspato. A última parte é de areia. Esta camada é muito permeável e existem espaços entre as partículas de areia, permitindo que entre água e ar com mais facilidade. A terceira camada é das rochas parcialmente decompostas. Depois de se decomporem totalmente, pela ação da erosão e agentes geológicos, essas rochas podem virar sedimentos. A quarta camada são as de rochas que estão inicialmente começando a se decompor. Essas rochas podem ser chamadas de rocha matriz. Tem diversos tipos de solo. Solos arenosos são aqueles que têm grande parte de suas partículas classificadas na fração areia, formado principalmente por cristais de quartzo e minerais primários. Os solos arenosos têm boa aeração e a capacidade de infiltração de água. Certas plantas e micro-organismos podem viver com mais dificuldade devido à pouca capacidade de retenção de água. Solos argilosos são aqueles que têm grande parte de suas partículas classificadas na fração argila. Não são tão arejados, mas armazenam mais água quando bem estruturados. O lato-solo é granular e coloração avermelhada a vermelho escuro. São solos sazonais típicos da região de clima tropical úmido e semiúmido, como o Brasil e a África Central. Sua coloração pode ser avermelhada, alaranjada ou amarelada. São profundos, bastante porosos e bem interperizados. Os solos lixiviados são aqueles que a grande quantidade de chuva carrega seus nutrientes, tornando o solo pobre de potássio e nitrogênio. Solos áridos são aqueles que, pela ausência da chuva, não desenvolvem o seu solo. Solos de montanhas são aqueles que o solo é jovem. Solos orgânicos são compostos de materiais orgânicos, como restos de organismos mortos em decomposição, além de areia e da argila. Este solo é o que mais favorece o desenvolvimento da vida das plantas. Porém, solos orgânicos tropicais, como o do Brasil, por exemplo, possuem baixa fertilidade. Humus é o resíduo ou composto solúvel originado pela biodegradação da matéria orgânica, que torna disponível para as plantas nutrientes minerais e gasosos como o nitrogênio. Beleza, galera? Nossa aula está chegando ao fim. Mais uma vez, se puder, fique em casa, tá certo? Logo isso vai passar, a gente vai se reencontrar. Mas por hoje é só. Grande beijo.